E aí galera, como é que você tá? Seja muito bem-vindo ao nosso canal dos Adolas. Eu me chamo Felipe Paiva, sou líder do Ministério de Música de Adolescentes e, junto com o Janine Barreto, faço parte da coordenação dos grupos de conexão de adolescentes aqui da Terra Petrolina. E hoje nós começamos mais uma série, tanto nos nossos cultos de adolescentes como aqui no canal, que se chama Na Lata. Nessa série a gente vai estar tratando alguns assuntos tanto quanto desconfortáveis, né? Alguns tabus aí vão ser quebrados durante essa série de vídeos. E hoje a gente vai começar falando sobre bebidas e drogas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João, no capítulo 8, versículo 32, a partir do versículo 31, perdão. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É bem verdade que a Bíblia ela não vai dizer abertamente que é pecado, por exemplo, fumar. Porque naquela época, né, onde os escritos foram compilados aqui na Bíblia, o cigarro não era como é hoje. Né? Existiam sim outros tipos de drogas, inclusive que eram fumáveis, vamos colocar assim, mas não como nós conhecemos hoje. Então, você provavelmente não vai encontrar a Bíblia falando que é pecado você fumar, que é pecado você fumar maconha, que é pecado você fumar crack. Mas nós sabemos que existem princípios na Bíblia que nos mostram o caminho que todo cristão deve andar. Eu escolhi esse versículo para começar porque Jesus ele vai falar que a verdade é que vai libertar a partir do momento que você a conhece. Muitas vezes o mundo ele vai nos trazer essa falsa ideia de liberdade através de convites, através de oportunidades de experimentar coisas que a princípio possam parecer bem maneiras, ou legais, ou descoladas, ou seja como for, se você quiser entender. Eu, na minha vida, enquanto adolescente, tive o desprazer de ter conhecimento, de ter acesso a bebidas alcoólicas e a outros tipos de drogas. E isso quase arruinou minha vida. Eu digo quase porque eu não cheguei ao fundo do poço, no sentido de acontecer uma desgraça comigo, porque o Senhor ele foi bondoso comigo. Mas na minha adolescência eu tive muito contato com isso, com drogas lícitas e ilícitas, e a gente vai entender a diferença disso mais na frente. E quando eu entendi que a verdade é a verdadeira liberdade que eu preciso, foi como se uma chave tivesse virado na minha cabeça. Porque eu entendi que a liberdade que eu achava que eu precisava, eu só encontrava em Cristo. Porque eu só sou livre a partir do momento em que eu posso dizer que eu não quero aquilo. Porque enquanto você está usando drogas, enquanto você está bebendo, enquanto você está fumando, você se torna escravo daquilo. Por mais que você pense que você está fazendo porque você quer. E esse é um dos riscos, um dos maiores riscos de se consumir esse tipo de coisa. É porque não existe um controle, um nível seguro de uso para você. Então, a Bíblia vai dizer em Efésios, no capítulo 5, eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia comigo, e no versículo 17, o apóstolo Paulo ele vai dizer: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quis trazer esse versículo aqui porque a gente pode acabar caindo naquela de Jesus transformou a água em vinho, então beber não é pecado. Na verdade, se você for ler na Bíblia, você vai ver que o pecado não está nas coisas. O pecado não está na bebida. O pecado está na embriaguez. O pecado não está no ato de você ir lá e usar uma droga e fumar maconha, por exemplo. Por quê? Porque não existe nenhum, na lei não tem nada falando sobre fumar maconha. Porém, o que abre as portas para os vícios, que isso sim é pecado, é justamente os maus hábitos. Então, a partir do momento em que eu me sujeito a experimentar uma substância que
que pode me levar a um vício, que pode me levar a uma dependência, eu já estou fora ali da vontade de Deus para minha vida. Então eu estou automaticamente pecando. É como se você, ao usar uma droga, estivesse... Eu estou falando das drogas ilícitas, tá? Porque aí você pode vir dizer, mas o remédio também é uma droga. Sim, o remédio também é uma droga. E até nisso a gente precisa ter cuidado, porque certos remédios causam dependência. Então, o contexto aqui da Bíblia, em relação a pecado, em relação ao uso da droga, é exatamente você entender que você precisa ter domínio sobre todas as coisas e não ser dominado. Então nós precisamos entender que a partir do momento em que eu me sujeito a colocar um pingo de álcool na minha boca ou a colocar algum tipo de substância que vai me causar dependência, eu estou dando legalidade para que isso haja na minha vida da forma que o diabo quer. Porque não se engane, às vezes as pessoas falam, mas maconha é natural, foi Deus que fez. Não, a planta. Só que se você for ler direitinho a Bíblia, você vai entender e você vai ver que a natureza ela caiu quando Adão pecou. A natureza ela foi corrompida. Então eu não posso usar o argumento de que é da natureza, é de Deus, porque você vai ver distorções, deturpações dentro da própria natureza. Anomalias e coisas que Deus não criou e que não é da vontade de Deus. Mas que foi deturpado, que foi distorcido por Satanás e pelo pecado, e hoje está aí atuando no mundo. Então, voltando um pouco aqui para o que a gente estava falando a respeito da liberdade, nós precisamos entender que o cristão ele tem um estilo de vida que deve viver. E esse estilo de vida ele é pela fé, é fazer aquilo que agrada a Deus. Então, não cabe a nós, enquanto cristãos, nos expormos ou nos colocarmos numa situação de estar à beira do abismo por conta de convites ou por conta de conveniências. Enquanto eu era adolescente, eu me sentia muito bem, obrigado. Quando eu estava fumando cigarro, quando eu estava bebendo com meus amigos, eu achava que aquilo ali era o caminho que eu queria para mim mesmo, que ia me levar para onde eu achava que era correto. Eu me sentia diferente, me sentia aceito, me sentia um cara legal, né? Eu até achava que eu era especial por conta de algumas coisas que eu fazia, que hoje eu vejo que eu só era mais um ventríloco, mais um boneco assim, na mão de Satanás. Porque a liberdade que eu procurava não estava nas coisas, não estava em fazer as coisas, mas a liberdade que eu procurava estava em Jesus Cristo. E quando eu tive um encontro com Ele, foi que eu pude entender de fato o que é ser livre, de fato o que é viver uma vida underground. Muitas vezes nós acabamos sendo pegos pela curiosidade de experimentar ou de saber o que é aquilo que eu ouço tanto falar. Muitas vezes você acaba vendo ali no TikTok ou no Instagram alguma coisa, algum meme ou alguma piada interna sobre o uso de drogas, LSD, alguma coisa assim, e você fica, eu não sei o que é isso. O que é que esse cara quer dizer com isso? E aí, de repente, aparece uma oportunidade de alguma festa na escola ou algum lugar onde você vai estar de você experimentar algum tipo de bebida. E muitas vezes, muitos de nós acabam caindo nessa de experimentar só por curiosidade, só por saber. E essa é a porta de entrada para um futuro que pode ser totalmente desgraçado. Você pode seguir por um caminho, cara, que para você voltar é muito complicado. Então, a gente não pode ser levado por aquilo que a gente sente. Se você for ver, se você parar para pesquisar, você vai ver que a maioria das pessoas que acabaram se envolvendo em drogas muito mais pesadas ou em problemas, né, psicológicos e até de saúde, começaram com um simples gole de bebida. Hoje, a bebida é a maior porta de entrada para as outras drogas. Então, você se deixar levar por isso, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem acesso a tanta informação, a tanta coisa, realmente você querer se deixar ser enrolado por Satanás. Então, não deixe que a curiosidade estrague ou manche o futuro brilhante que Deus tem para a sua vida. Eu queria que a gente pudesse abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, onde o apóstolo Paulo vai dizer: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine.
E ele está falando aqui das coisas que são lícitas, experimentar, viver, mas também das coisas aqui que muitas vezes não convém. E não sermos dominados por isso. Nós temos o fruto do Espírito, domínio próprio. Isso significa que nós não precisamos agir com base naquilo que nós estamos sentindo, muitas vezes queremos, porque nós somos chamados para viver no equilíbrio. O Espírito Santo ele nos dá as ferramentas que nós precisamos. E as consequências decorrentes do uso das drogas, elas são inúmeras e todas elas são devastadoras, porque não existem níveis seguros para o uso de qualquer tipo de substância química do seu corpo. Então, você vê pessoas com problemas na sua saúde mental, você vê pessoas com problemas físicos decorrentes disso e, claro, o pecado abundando na vida dessa pessoa, afastando ela de Deus. Então, nos meus piores momentos, eu não me via digno de estar perto de Deus, ou de ser até chamado filho de Deus, por conta do uso de drogas, por conta de coisas que eu fiz e vi na minha vida, que eu diria, cara, não tem como Deus, um ser santo, querer se aproximar de mim. Então, eu me via literalmente indigno, como se eu estivesse no fundo do poço, abaixo do fundo do poço. Então, Deus, ele se mostrou para mim de uma forma bela, de uma forma misericordiosa. Ele me tirou do lamaçal do pecado, quase que literalmente. E hoje eu consigo viver uma vida sem a menor falta de substâncias ou de qualquer coisa que ficou no meu passado, porque realmente o sangue do Senhor me lavou de todos os vícios, de todas as mazelas. Mas, infelizmente, existem pessoas que não conseguem deixar e largar isso. Porque, é como eu falei, é um vício químico. É uma coisa que vai no sangue da pessoa, que vai diretamente para o cérebro, que atua de forma, meu Deus, desastrosa. E, muitas vezes, não existe volta para esse caminho. Então, que nessa série nós possamos entender que nem todo convite ele é bom. E que nem tudo que se parece com liberdade é liberdade. Às vezes é escravidão que se parcela de liberdade. Mas Deus nos chamou para a liberdade. Jesus nos chamou e nos libertou para viver uma vida verdadeiramente livre. E não só isso, mas libertar outras pessoas. Ir até as pessoas que precisam se libertar, ir até pessoas que precisam sair dos vícios e viver uma vida verdadeiramente livre que o Senhor tem para nós. E esse foi o nosso devocional de hoje. Quero agradecer a você que nos assistiu. Fica ligado na nossa série, no nosso canal, nos nossos cultos. A gente se vê em breve.